Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem está falando é o professor Israel, e no vídeo de hoje a gente vai fazer alguns exercícios relacionados ao nosso capítulo 6, da frente 1 de mecânica, que é sobre cinemática vetorial, tá? Então, se você caiu aqui de paraquedas, não se esqueça de checar os outros vídeos da nossa playlist. Aqui a playlist de mecânica, nós já estamos no livro 2, que é referente ao capítulo 6, tá? A gente está trabalhando sobre vetores, velocidade vetorial, aceleração vetorial, espaço, deslocamento, tudo trabalhando com relação a vetores. Esse vídeo, ele segue a mesma linha de raciocínio dos outros vídeos. Eu solto esse vídeo junto com uma lista para vocês, e dessa lista eu extraí alguns exercícios que são interessantes, né? Que eu considerei interessantes a gente estar resolvendo por conta dessa... para a gente fixar melhor o conteúdo, né? Ainda assim, se você tem interesse de aprofundar ainda mais seus estudos além da lista, você pode fazer os exercícios do livro-texto, que existe uma grande quantidade, né, uma variável extensa de exercícios que vocês podem se aprofundar cada vez mais, e aí sim vocês se aperfeiçoarem no conteúdo, tá bom? Então, quando a gente seguindo aqui, eu selecionei alguns exercícios e já vamos para eles. Esse primeiro exercício aqui, pessoal, ele é simples, eu coloquei ele justamente para a gente discutir alguns aspectos com relação a o que são grandezas escalares e grandezas vetoriais. Tudo bem? Ele é da FUABC e ele fala o seguinte: as grandezas físicas podem ser escalares ou vetoriais, isso é verdade. As vetoriais são aquelas que possuem caráter direcional. E aí ele fala, das alternativas abaixo, assinale aquela que tem apenas grandezas vetoriais. Pessoal, no vídeo que eu passei na introdução sobre vetores, eu expliquei o que era grandezas vetoriais e grandezas escalares. Pessoal, quando a gente fala de vetor, tudo que tem relacionado a vetor, a gente precisa sempre estabelecer três condições. Ele precisa ter módulo, direção e sentido. Onde nós falamos que módulo é o tamanho desse nosso vetor, é o quão grande nós estamos falando ou o quão pequeno nós estamos representando a determinada grandeza, tá? A direção, se ele vai ser horizontal ou vertical, ou na diagonal, dependendo da construção do nosso vetor. E o sentido, que pode ser norte, sul, leste, oeste, enfim, para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. O sentido que vai dar a orientação para o vetor. E o vetor, como a gente constrói ele, a gente representa ele por um tracejado, né, que seria a direção do nosso vetor. O tamanho desse tracejado, dessa reta aqui que nós construímos, é chamado de módulo. A orientação da reta é a direção, né? Nesse caso aqui estamos na diagonal. E o sentido dela é dado pela seta. Que a seta ficou horrível, mas... vamos ver se eu consigo... nossa, eu sou péssimo desenhista. Enfim, a seta, no caso, ela acaba indicando o sentido da nossa trajetória. Nesse caso, a gente está vendo que ele está na diagonal e seguido para cima. Tudo bem? Então, grandezas vetoriais, pessoal, são aquelas que satisfazem essas três condições. Elas possuem módulo, direção e sentido. As grandezas que nós conhecemos, que eu passei para vocês como exemplo, como tempo, massa, temperatura, elas não são grandezas vetoriais porque elas não satisfazem essas três condições. Eu posso simplesmente falar 30 segundos e eu não preciso falar 30 segundos para onde, o tamanho desses 30 segundos e que direção que está esses 30 segundos. Certo? Da mesma forma com a temperatura e com o peso de uma pessoa, com a massa de uma pessoa, né? Tudo bem? Essa é a diferença das grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As vetoriais, elas precisam satisfazer essas três condições, primeiramente. Então, a partir disso, a gente pode conversar e ver as alternativas. Alternativa A, ele fala força, massa e tempo. Força é uma grandeza vetorial, mas como eu falei agora há pouco para vocês, massa e tempo não são grandezas vetoriais. Então, isso daqui é um xizinho. Tempo, temperatura e velocidade. Novamente, a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Ela tem módulo, direção e sentido. Então, mas temperatura e tempo não são.
potência, temperatura e densidade. Potência relacionada a trabalho. A gente também está trabalhando também relacionada com energia, mas temperatura e densidade não são. Deslocamento, massa e trabalho. Deslocamento, que é relacionado ao espaço, quanto você se locomoveu, enfim, é também uma grandeza vetorial. Trabalho também é uma grandeza vetorial, mas massa não é uma grandeza escalar. Velocidade, força e deslocamento. Essas sim, pessoal, são 3 grandezas que são vetoriais. Velocidade, você precisa estabelecer essas 3 condições, satisfazer. Força, não preciso nem falar, né? Que você precisa aplicar essas 3 condições. E o deslocamento, que é relacionado ao espaço, para onde você vai, o quanto você se locomoveu, você também precisa satisfazer essas 3 condições que são as grandezas vetoriais, tá bom? Esse é um exercício muito mais assim para você retomar alguns conceitos, para ver se ficou bem fixo a definição dos vetores, as grandezas vetoriais, as grandezas escalares. Então é bem mais para você ir aquecendo e se preparando para os próximos exercícios, tá bom? Seguindo. Vamos lá. Esse daqui é o exercício da Universidade Federal de Pernambuco, e ele fala o seguinte: considere os vetores A, B e F nos diagramas numerados de 1 a 4. Pessoal, lembra que quando a gente está falando de vetor, como que você faz a nomenclatura de um vetor, né? Se eu tenho um vetor A, eu não posso simplesmente chamar um vetor de A. A nomenclatura que eu tenho que deixar ele, a forma como eu devo escrever ele como o vetor A, que é o nome dele, mais a setinha aqui, tá? Assim que eu represento um vetor. Isso daqui não é um vetor, isso daqui é a nomenclatura que eu estou nomeando o vetor. Tá bom? Não se esqueçam da setinha aqui para cima, porque às vezes vocês podem, numa prova, o avaliador, dependendo do dia que ele tá, ele pode simplesmente tirar alguns pontinhos de você por conta de não seguir a nomenclatura certa, tá bom? A partir disso, ele dá pra gente 4 figuras, né? 4 figuras. E aí ele pergunta o seguinte: os diagramas que corretamente representam a relação vetorial f igual a a menos b são apenas... Então, nós temos que procurar um vetor, né, nessas relações aqui, verificar se quando a gente faz essa soma que eles estão falando aqui, que nesse caso vai ser a subtração do a menos o b, verificar se o vetor resultante, a soma aqui, está certa. Então, a partir disso, nós vamos ter que começar a rabiscar, tá bom? Vamos pegar aqui a nossa figura número 1. Deixa eu só apagar essa coisinha aqui, apagar toda a mídia tinta do slide. Vamos pegar a figura número 1. A figura número 1 tem o Senhor. Opa, vamos lá. Vamos lá. A figura número 1, a gente tem a nossa retinha aqui, ó. Vai sair meio torto porque desenhar pelo celular aqui é difícil. Tá bom? Temos aqui o nosso vetor A, o vetor A e o vetor B. E aí, a partir disso, tem a soma dos dois. Que eu vou mudar a cor da caneta. Vou colocar uma cor azul. Que seria o F. Esse daqui é o vetor F, tá? Esse daqui seria muito bem o A mais B. A mais B. Seria muito bem o A mais B, o vetor A mais B. Nós temos aqui o A mais B, pela regra do paralelogramos, e temos a resultante do vetor F. Mas, se formos fazer por meio do que o exercício nos pede, como que seria? Oxi. Ai, peguei a cor vermelha? Não consigo pegar a cor vermelha. Isso, vamos lá. Se fizermos como o exercício nos pede, nós temos aqui. Esse daqui é 1, tá? Vou colocar aqui como 1. O vetor A. E aqui, ó, o vetor menos B. Esse daqui é o A. E esse daqui é o vetor menos B. Tá? A partir disso,
A resultante não seria aqui para a direita do F, seria para a esquerda. Seria aqui para a esquerda. A resultante do F seria para, seria aqui para esquerda, porque invertemos o sentido do B. Quando colocamos o menos em um vetor, basicamente está acontecendo duas coisas. Você está multiplicando ele por um escalar, por um valor, que nesse caso é o menos 1. E quando você faz isso, quando você multiplica ele por um valor negativo, abaixo de zero, você inverte o sentido desse vetor. A direção permanece a mesma, a única coisa que você vai inverter é o sentido do vetor. Então, quando temos um valor negativo ali, aqui, por exemplo, no menos b, todos os casos que nós vemos o b aqui, nós vamos inverter os valores, tá bom? Então, a letra A, ela não serve para a gente. Não serve. Não serve. Agora eu vou vir aqui com a borracha e vamos. Vamos lá. O número 1 não serve para nós. Agora, vamos ver o número 2. Eu vou colocar aqui o número 2. O número 2, ele tá assim, ó. Eu vou colocar como azul, porque aí a gente segue a corzinha dos vetores e não confunde vocês, tá bom? Vamos lá. Ele tá com o vetor A aqui e o vetor B aqui. E ele está mostrando que a soma desses dois é o F. Opa, aqui é o B. Aqui é o B. Pessoal, se a gente lembrar pela regra da soma de vetores que eu passei para vocês, eu passei duas regras para você fazer a sua soma de vetores. Eu passei a regra do paralelogramo, onde esse daqui se encaixa com a regra do paralelogramo, e passei para vocês a regra do polígono. A regra do polígono, ela fala que você pega a ponta de um vetor, né, a extremidade de um vetor, e se junta com o início do segundo vetor. Então você pega a ponta e junta com o início. A extremidade você junta com o início. A partir disso, você pega a extremidade do primeiro e une até a ponta do segundo. Tá? A partir disso, você tem o seu vetor resultante. Quando fazemos aqui não está seguindo nem a regra do paralelogramo, onde você junta extremo com extremo, as duas partes extremas, os dois inícios, os dois começos do vetor, né? Como nessa parte aqui que eu passei para vocês, ó, dois inícios, né? Você junta começo com começo e traceja o seu vetor resultante. Esse daqui ele não segue a nossa soma, mas quando a gente faz a inversão, né, que a gente faz o menos b, vamos lá. Quando nós fazemos o vetor menos b, nós temos aqui, ó, puxamos a reta do A um pouco torta, um pouco não, né? Aqui o nosso vetor A, e aqui, ó, eu inverti o sentido, porque quando é negativo o vetor, eu mudo o meu sentido. Tá bom? Nesse caso, eu vou colocar pra cá aqui, ó. Pera aí. Opa, deixa eu pegar a borracha. O A continua na mesma. E eu estou fazendo meu B aqui, ó. Vamos lá. Eu inverti meu sentido do B. Esse daqui é o menos B. A partir disso, eu tenho, ó, olha aqui, a extremidade junto com uma ponta. E aí eu posso fazer, ó, eu começo a dar o início e junto com a extremidade do meu segundo vetor. Aí eu posso fazer a soma, que nesse caso a soma vai ser o... Isso aí é amarelo. E torto. Vamos lá. A soma vai ser o
a soma vai ser o f. Esse daqui, ele é válido pra gente. Tá bom? Esse daqui, ele segue a regra do polígono. Tudo bem? Seguimos para o número 3. O número 3, nós pegarmos aqui, vamos pegar a caneta, abrir a caneta, aqui pegamos o azul. Nós temos aqui, ó, 3. Nós temos o B e o A. B e o A. E nós temos a soma deles. Esse daqui, ele está seguindo a regra... Ele está seguindo a regra do polígono, porque está fazendo B mais A, eu estou a extremidade junto com o início do meu vetor. Eu coloquei a cabecinha no início do meu vetor, no comecinho do meu vetor A, a cabecinha do B no início do meu vetor A, e peguei aqui o começo do meu vetor B e uni até a parte extrema do vetor A. Esse é o vetor deslocamento. Quando fazemos o menos o B, o vetor deslocamento, ele muda. Ele vai mudar de lugar. Puxamos aqui. Eu mudei o sentido do meu vetor B, ó. Esse aqui é o meu vetor menos B e o A continua. Percebam que ao inverter o sentido de B, eu deixei de fazer uma soma pela regra do polígono e, oh meu Deus, e comecei a fazer uma soma pelo método do paralelogramo. Pelo método paralelogramo, como fazemos a soma? Esse daqui é o nosso vetor A. Nós projetamos como se fosse um espelho o vetor A aqui, ó. Ó, o vetor A. E projetamos o nosso vetor menos B. E, a partir disso daqui, a diagonal desses dois vetores vai ser o nosso vetor F. Percebam que a soma, nesse caso aqui, é diferente. Então, o nosso 3, ele não serve. Tá? Podemos seguir para o nosso último desenho do vetorzinho. E eu estou com problemas aqui. Eu vou apagar tudo aqui e vou pegar de novo a canetinha. Pegar a caneta, então, recapitulando, esse daqui não dá, esse daqui não dá e esse daqui dá. Vamos agora testar o número 4. Testando o número 4, vamos fazer aqui, ó. Número 4. Temos o nosso vetor A. Vetor A. E o nosso vetor B. E da soma deles, nós temos esse vetor F aqui. Essa soma, pessoal, essa resultante, ela estaria errada, porque primeiro nós teríamos que trazer o vetor B aqui para baixo, e mesmo se trouxéssemos o vetor B aqui para baixo, eu vou colocar em outra cor aqui para vocês enxergarem, se por um acaso trouxéssemos, porque eu posso fazer isso desde que não mude a direção do nosso vetor, eu simplesmente estou transpondo ele para cá, ó. Se nós trouxéssemos o nosso vetor aqui para cá, vamos supor aqui o vetor B. Essa soma ainda estaria errada, esse F aqui, ele estaria errado ainda, por quê? Porque isso daqui seria uma soma pelo método do paralelogramo. Paralelogramo, a resultante é a diagonal, então o F seria a diagonal aqui. Então esse desenho aqui está errado. Mas o que acontece quando nós fazemos o menos B e trazemos o vetor B para baixo? Vamos lá. Aqui nesse nosso segundo caso, nós temos o vetor... Opa! Temos o nosso vetor A aqui. E vamos trazer aqui, ó. Esse daqui é o nosso vetor menos B.
Ora, menos b mais a, isso daqui é claramente a regra do polígono, onde eu junto a extremidade do b com o início de a. Se eu juntei a cabecinha do b com o início do a, eu posso pegar o início do meu b e juntar com a extremidade do a. E isso daqui forma o mesmo desenho que a nossa reta resultante. Então o 4 satisfaz com também essa soma de a menos b. A partir disso, quais são as alternativas que satisfazem essas nossas condições? É a letra B de bola. Letra B de bola, 2 e 4. Certo? Sem muito segredo. É mais análise dos vetores, análise da relação da soma dos vetores pelo paralelogramo e pela regra do polígono. É muito importante que vocês tenham atenção em cima disso, porque é muito fácil vocês errarem, muito por conta também às vezes de confusão das regras dos vetores, confusão com a regra com a resultante. Então, se você ainda tem dúvidas em cima disso e os vídeos não foram claros o suficiente, eu peço para que você me mande uma mensagem, pode mandar mensagem pelo grupo do Facebook, pelo grupo do WhatsApp que nós temos, ou aqui mesmo pelo canal do YouTube, que a gente vai tentar solucionar e tirar a maior parcela, a boa parte das dúvidas que você tenha e solucionar todas elas, tá bom? Para que a gente tenha o maior de aproveitamento possível, tá bom? Seguindo para o nosso exercício 3, que é o exercício 24 da nossa lista. Pessoal, esse exercício aqui, ele só é um pouco trabalhoso e ele vai pegar um termo que eu acho importante a gente salientar e deixar bem claro aqui, porque nós vamos trabalhar com ele na dinâmica, vamos trabalhar com ele em boa parte da física, que eu vou explicar assim que eu começar a ler o exercício, tá bom? É da UFPB, 2008, e ele fala o seguinte: uma bola de bilhar sofre 4 deslocamentos sucessivos representados pelos vetores D1, D2, D3 e D4, apresentados no diagrama a seguir. O deslocamento resultante D da bola está corretamente descrito em... Pessoal, essa parte aqui, quando ele fala resultante... Nossa, eu sou muito reto, né? Incrível. Ó, quando ele fala aqui, ó, resultante, ó, resultante. O que ele quer dizer? Quando eu falo sobre qualquer tipo de termo, força, velocidade, e ao lado eu coloco resultante, significa que eu quero saber o valor total nas coordenadas. O valor total nas coordenadas. Então pode ser tanto o valor total em x, o valor total em y e o valor total em ambas. Ou seja, quando está falando resultante, você vai ter que somar todas as componentes que nós vemos aqui, respeitando cada componente com o seu próprio eixo. Então você não pode somar x com y, você não pode somar z com x, se você está trabalhando com 3 eixos. Resultante, você vai somar todos os vetores de uma determinada componente e esse é o valor daquela componente, daquele eixo. Se eu tenho 7 vetores no eixo x, eu vou somar todos os 7 vetores e a resultante vai ser a componente desse meu vetor, o tamanho desse vetor que vai resultar dessa soma. A mesma coisa para o eixo y, ok? Eu vou somar todos os vetores que eu tiver no determinado eixo e a partir disso eu vou ter a minha resultante. O que acontece quando o vetor está desse jeito aqui, ó? Ele está na diagonal. Ele não está nem para x nem para y. Ora, eu passei para vocês que nas aulas anteriores com uma forma de você decompor esses vetores, que é chamada de a transposição do vetor tanto no eixo x quanto no eixo y. A partir disso, você usa relações pitagóricas de seno, cosseno e tangente. Então você consegue sim
quando um vetor está na diagonal do seu gráfico aqui, você consegue decompor ele nos dois eixos. Lembrando que um vetor que está na diagonal aqui, ele tem componente tanto em x quanto em y. Você não pode se esquecer disso. E essas duas componentes que você vai somar respectivamente para cada eixo. Então, se ele tem uma componente em x e esse D4 aqui ele tem uma componente em x e em y, eu vou decompor e somar cada componente com seu respectivo eixo. Como nós temos um ângulo específico aqui, não precisamos ter tanta dor de cabeça para trabalhar com seno, cosseno e tangente. Porque como estamos também no eixo cartesiano, esses vetores, que são os decompostos em x e y, eles estão representados numericamente, os seus módulos estão representados pelos próprios eixos. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Eu vou apagar aqui, esse meu ângulo aqui, e vou escrever aqui do lado. Quais são os vetores que nós temos no eixo x? Só para a gente ter noção, nós temos o D1, nós temos tudo bem, nós temos o D4, temos o D4x e nós temos o D2x, porque tanto esse que está na diagonal quanto esse que está na diagonal, ambos têm componentes em x e y. Esses são os vetores no eixo x. E agora, no eixo y, que eu vou mudar de cor aqui, ó. No eixo y, nós temos D2y, nós temos D4y e nós temos o D3, que já é na componente y. Cada um tem 3 vetores, né, decompostos ou não. E como que a gente vai fazer a soma? Ora, eu vou começar primeiro fazendo a soma. Eu vou apagar todo o desenho, se você anotou, anote. Eu vou começar fazendo a resultante. Vamos lá, a resultante em x. Ora, o vetor resultante em x, ó, eu vou colocar aqui um dx. Vai ser a soma dos vetores. Qual que é o meu valor do D1? Ó, o meu valor do D1 ele tá aqui, ó, de 0, a seta termina aqui, a ponta da seta aponta no 3. Então o valor dele é mais 3, é positivo. D4 ele tem uma decomposição em x e em y. Isso daqui é pela regra do paralelogramo, tá bom, pessoal? Então, se a gente fosse tracejar, desenhar o nosso D4x, ele estaria aqui, ó. Opa. Puxando. Esse daqui é o D4x. Medindo o tamanho dele, né? Vendo o tamanho dele, o valor dele é mais 2. Ok? E aqui no nosso o D2x, se fôssemos, que também é pela regra do paralelogramo, pegamos aqui o nosso tracejado, esse é o nosso D2x, o valor dele é menos 1. Ora, fazendo a nossa soma aqui, em dx, vai ficar 3 mais 2, que é 5, menos 1, isso daqui dá 4. Como que eu represento isso no eixo x? Ora, a gente tem um vetor que é chamado diversor dos eixos das coordenadas, né, nas coordenadas cartesianas, que é o vetor i. Quando você ver i e j, você está falando dos eixos cartesianos. O i é para x e o j é para y, tá bom? Quem pode explicar isso melhor é o seu professor da área da matemática, mas isso é uma forma de você... esse i, ele é um versor, que nesse caso... Quando a gente estava falando de versor, um versor era um vetor unitário, cujo valor dele é 1, tá bom? Mas é uma forma da gente identificar esse nosso vetor aqui no espaço e para qual coordenada que ele está sendo representado, tá bom? Isso daqui é em x. Agora em y. Vamos lá, pegar o azul aqui.
Em y, vamos lá. Em y, é a mesma coisa, ó. dy aqui, fiz a minha resultante. Vamos somar aqui, ó. Vamos começar pelo d4y. O d4y, ele tá aqui, ó. D4y tá aqui, ó. D4y. E o D2y, ele também está aqui. D2y. Os dois estão aqui. Então, ambos valem 2. 2 mais... Opa. 2 mais 2. Qual que é o meu valor do meu D3 aqui? É menos 2. Ora, 2 menos 2, isso daqui dá 0. A resultante, então, no meu dy é 2. A partir disso, o meu dy aqui, como vai ficar representado no eixo cartesiano, vai ser 2j, que j é o versor para o eixo y, ok? É como você representa ele no eixo no eixo y, no eixo no sistema cartesiano, tá? A resultante, então, desses meus dois vetores, desse meu vetor de deslocamento, que é uma composição dos dois eixos, eu tenho 4i mais 2j. 4i mais 2j é a nossa letra D de dado. Estamos aqui representado certinho e feito toda a matemática. Não teve muito segredo aqui, foi mais exercício da matemática. A única coisa que teve de física foi o deslocamento, que é quando a gente trabalha com o espaço. Ok? A partir disso, ele não é trabalhoso, ele é só para você entender como que eles estão dispostos no espaço e você entendeu a decomposição de vetores. É interessante para você acabar aplicando isso na prática, tá? Vamos lá para o nosso último exercício. Eu fiz um exercício parecidíssimo com esse, acredito que no capítulo 3 ou 4 do nosso livro, quando estávamos falando de velocidade também. É um exercício de escada rolante, eles aparecem bastante em alguns exercícios. Nesse caso aqui ele apareceu na Unesp e na fase escrita da Unesp, né, na fase dissertativa, né? Ele fala o seguinte, esse exercício. A escada rolante que liga a plataforma de uma estação subterrânea de metrô ao nível da rua move-se com velocidade constante de 0,8 metros por segundo. Legal. Vamos desenhar, porque é interessante a gente sempre desenhar o que a gente está lendo para conseguir colocar todos os dados no nosso exercício e não faltar nada. Ó, ele fala de uma escada rolante, então as escadas rolantes elas têm esse desenho aqui, né? Eu vou só colocar aqui a base, que quando a gente cria a escada rolante, eu vou colocar a seta aqui porque eu estou representando a velocidade dessa escada rolante, que é um vetor. Lembrando que a velocidade é uma grandeza vetorial, então aqui é 0,8 metros por segundo. Essa daqui é uma das bases, o pilar que sustenta a escada rolante, do início até o topo, né? E a base que está no terreno, que também sustenta a escada rolante. Esse daqui, eu vou colocar aqui que é o nosso V, tá? Legal. Anda com velocidade constante de 0,8 metros por segundo. A letra A. Sabendo-se que a escada tem uma inclinação, olha só que legal. Ela tem uma inclinação aqui, ó, 30 graus. Em relação à horizontal, determine com o auxílio da tabela a componente vertical de sua velocidade. Ou seja, qual que seria a componente vertical dessa velocidade? Pessoal, isso daqui a gente também trabalha com decomposição de vetores. A componente vertical pode ser tanto essa daqui, porque isso daqui é a nossa regra do paralelogramo, ó. Essa daqui é o nosso VY, quanto essa, que a gente pode também extrair por Pitágoras. Pessoal, isso daqui é um ângulo de 90 graus, né, pela escada rolante, nós temos um ângulo aqui, nós conseguimos fazer esse exercício através das relações pitagóricas de seno, cosseno e tangente, tanto que o próprio exercício já nos dá uma dica que nós vamos utilizar seno, cosseno e tangente, porque ele deu os valores aqui pra gente. Então, se ele quer saber o valor da componente vertical, quem que é a componente vertical através do triângulo pitagórico? Nós temos os catetos opostos e os catetos adjacentes. Adjacente é quem está sempre colado ao ângulo aqui. Se esse meu valor aqui, se esse meu cateto é igual a esse cateto, eu posso trabalhar com esse daqui, que esse vai ser o mesmo valor
e aí não tem nenhum problema, tá bom? Aqui, nós temos aqui que a componente em x, como se fosse a componente Vx, ela estaria como cateto adjacente. Quem seria o cateto oposto? O cateto oposto é o Vy. Cateto oposto por hipotenusa. Lembra algum nome? Lembra seno. Ó, seno é cateto oposto por hipotenusa. Como que você não esquece essa relação? Olha, é bem simples, ó. Corri, caí na coca. Cosseno e tangente. Pessoal, quando você escreve corri, caí na coca, você não esquece nada sobre seno, cosseno e tangente. É uma forma rápida e fácil de você acabar memorizando essas três relações pitagóricas, tá bom? Você coloca que o seno é sempre o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente, tá bom? Aqui nós só vamos trabalhar com o cateto oposto e a hipotenusa, por isso que vamos trabalhar com seno, é o corri. Ok? Quem é o nosso cateto oposto? Oh, meu Deus. Quem é o nosso cateto oposto? Ora, o nosso cateto oposto é o nosso Vy. Quem é a nossa hipotenusa? É o nosso V. Nossos dois vetores aqui. Nós estamos trabalhando com um ângulo de seno de 30 graus. Seno de 30 graus é meio. Tá? Então vamos fazer a nossa continha aqui. Ó. Meio é igual ao nosso Vy, que nós não sabemos, dividido pela hipotenusa. Qual que é o valor da hipotenusa? É 0,8. 0,8. Eu faço o produto cruzado, né? Ou nesse caso, eu somente multiplico, eu só passo o meu 0,8 aqui para cima, que vai ficar 0,8 dividido por 2 é igual ao nosso Vy. Ora, 0,8 dividido por 2 é 0,4. Então nós temos aqui, ó, aqui na esquerda, ó, 0,4 metros por segundo. Esse é o nosso valor da componente vertical da velocidade, tá? Esse é o nosso Vy. Tudo certo, tudo bem. Podemos prosseguir para a letra B, tá bom? Vamos lá, vou apagar aqui enquanto eu vou lendo. Sabendo que o tempo necessário para que um passageiro seja transportado pela escada do nível da plataforma ao nível da rua é de 30 segundos, determine a que profundidade se encontra o nível da plataforma em relação ao nível da rua. Ora, ele quer saber o tamanho dessa nossa escada. Ele quer saber o deslocamento, basicamente, né? O comprimento dessa escada, porque ele deu tempo de percorrer todo esse trajeto. A partir daqui, acabou a relação de vetores, pessoal. E nós voltamos para o nosso capítulo 1, capítulo 2, onde nós trabalhamos com o movimento retilíneo uniforme, onde nós temos a fórmula do sorvete, que é o S igual a S0 mais VT. Mais VT. Espaço e tempo. Ok? Velocidade, nesse caso, nós temos, que é o 8 metros por segundo. A partir disso, nós temos que o ΔS, que é a variação desse espaço, vai ser a velocidade, que é 0,8, vezes o tempo que ele demora, que é 30 segundos. 0,8 vezes 30 dá um valor aproximado de 12 metros. Tudo bem? Podemos seguir para o nosso próximo exercício e último. Esse daqui ele fala o seguinte, ó. Um carro com velocidade de módulo constante de 20 metros por segundo percorre a trajetória descrita na figura, sendo que de A até a C a trajetória é retilínea e de D a F é circular no sentido indicado. Tá bom? Então nós temos o nosso carrinho aqui, ele percorre uma trajetória retilínea de A até C e de D até F ele percorre uma trajetória circular. E aí ele fala para a gente assinalar e verificar o que é verdade. Tá? Ó, o carro tem movimento uniforme de A até C? Sim, ele tem, ele está andando com velocidade constante. Verdade? O carro tem um movimento uniforme de A até F? Sim, ele tem movimento uniforme. Isso daqui pode parecer estranho para vocês, mas ele ainda continua andando com velocidade escalar constante. O que vai variar aqui é o que eu vou falar nas próximas alternativas aqui. O carro tem aceleração de A até C? Olha, o carro não tem aceleração de A até C. Aceleração escalar ele não tem. O carro ele tem aceleração de D até F? Ele tem aceleração de D até F.
qual aceleração que ele tem se ele está andando em movimento retilíneo uniforme? Se movimento retilíneo uniforme não tem presença de aceleração. Aceleração escalar não tem presença. Mas eu passei nas aulas passadas para vocês que quando estamos em um movimento numa trajetória circular, nós temos o que é chamado de aceleração centrípeta. Essa aceleração é uma aceleração normal que vai puxar sempre o seu objeto, o móvel, para o centro da trajetória. A partir disso vai mudar a orientação do vetor aqui e nós conseguimos trabalhar com, nas aulas passadas, a definição do porquê que a velocidade acaba sendo tangencial. Então, existe sim uma aceleração, que nesse caso é a aceleração centrípeta, que acaba mudando ou puxando o carro para o centro da nossa trajetória, tá bom? Não se confundam aí. O carro tem movimento retilíneo uniformemente variado de DATF, ele não tem presença dessa aceleração escalar, ele só tem a presença da aceleração centrípeta que vai puxar ele para o centro da trajetória. A partir disso, qual foi a soma dessas nossas três verdades? 1 mais 2 é 3, 3 mais 8 é 11. Então, a soma desse nosso exercício aqui deu 11 e nós terminamos os nossos exercícios por aqui. Meus queridos, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida ou alguma sugestão, mande para nós no WhatsApp, mande no grupo do Face, que nós estamos lá sempre disponíveis para atendê-los da melhor forma possível e mais rápida possível, para que vocês não fiquem muito tempo com a dúvida. Tá bom? Se você não tem os livros, novamente, fale conosco ou com os coordenadores do cursinho, que nós passamos os livros para vocês. Nós já estamos no livro 2 e a partir disso daí eu já vou parar de falar que estamos no livro 2, porque já é meio que redundância, porque eu já estou falando isso desde o começo do capítulo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês sentirem dúvida, entre em contato com a gente e nós estaremos aqui sempre à disposição. Tá bom? Tenham uma boa semana, bons estudos e até a nossa próxima aula.